Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, enquanto as pessoas estão lotando aí os pátios de eventos, como aqui na minha cidade, as casas cheias, as mazelas estão só esperando as festividades passar e principalmente as eleições. Vem muito circo aí, né? Tem agora as festas juninas, teve carnaval, vai ter as eleições, terá a Copa do Imundo. Então parece que esses problemas, né, que são globais, eles ficam em pausa. Não, peraí, deixa as festividades passar, a eleição e a Copa do Imundo e depois começa. A mídia é cúmplice nesse plano, tanto para fazer parecer que não tem nada demais, que não está acontecendo nada, que não precisa as pessoas terem um mínimo de cuidado, como também faz o contrário. Exagera, causa o pânico para que as pessoas tenham medo e aceitem as ordens arbitrárias, como por exemplo, proibir de trabalhar, proibir de frequentar uma igreja e etc, etc, tudo que a gente já viu, né? Mas isso tanto é prova, meus irmãos, que agora saiu a notícia que o próprio Lula e a esposa, né, que eles casaram agora recentemente, estão com Covid. Olha, a matéria tá no G1, ó. Lula e esposa Janja estão com Covid e ficarão em isolamento. Informação foi dada pelo perfil oficial do ex-presidente no Twitter, de acordo com a nota. Lula está assintomático e Janja tem sintomas leves. Matéria muito recente de 5/6/2022. Então isso aqui serve para mostrar, e eu também tenho visto aqui o movimento de ambulâncias, quanto mais as pessoas se aglomeram, mais isso aqui vai aparecendo. Você sabe que lá na China o governo foi radical, prendendo as pessoas, tirando as pessoas de suas casas, levando lá para os campos de isolamento, que mais parece campos de concentração, mas tem levado as pessoas para lá, na marra mesmo, e colocado lá. Então sim, existe esse perigo ainda, porque é que nós estamos assim, né? Nos aglomerando, brincando, ao invés de o pessoal agora concentrar na economia mesmo, todo mundo trabalhar, concentrar os esforços nisso, mas não, você vê os municípios aí gastando milhões na contratação de artistas. Como eu disse desde o começo, aquela história com o Lima era só um fio, o fio da ninhada. Você sai puxando ele ali e você vai vendo como é que a camisa fica, vai ninhando toda. É exatamente isso, aquilo ali era só a ponta. Tem muitas pessoas mamando, a mamata nunca acabou, ela só muda de mão, né? Os amigos do rei são outros, eles usam outros métodos, mas no final é dinheiro público indo para os amigos do rei, como sempre foi. Quando eles falam, inclusive, em governabilidade, eles estão falando nisso. Olha, nós precisamos ser pilantras, trair as promessas, trair o povo para continuar governando. Então, seja A ou B, a gente sempre acaba pagando mais. E aí você vê que essas coisas estão todas em pausa. Agora, pausa não quer dizer que elas foram deletadas, meus irmãos. A matéria principal que a gente vai ver agora está aqui nos principais portais de informação pela internet. G1, Isto É, UOL. Primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é confirmado na cidade de São Paulo. Instituto analisa contraprova. A gente tinha mostrado outro vídeo aqui, tinha mais de 60 suspeitas, né? E agora finalmente eles estão confirmando. Então veja, meus irmãos, tá aparecendo de pouquinho. O Sungamonga foi do mesmo jeito, né? Vocês lembram? Não, suspeita, vamos ver. E demoraram para confirmar. Depois, mais um casozinho ali, um caso ali, é repetição, né? Quando você vai percebendo como é que os cenários são montados, quando começa-se outro, você já identifica logo. Vamos ver aqui a matéria. O primeiro caso da varíola dos macacos no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira, dia 8, na cidade de São Paulo. O paciente, um homem de 41 anos que viajou da Espanha, segundo o país com o maior número de casos da doença, foi colocado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na zona oeste da capital. O Instituto Adolfo Lutz está analisando a contraprova. Em entrevistas à TV podre de televisão, médicos disseram que, pela análise clínica, os sintomas e as características das feridas são muito compatíveis com os efeitos do problema. O paciente está bem. O secretário de Saúde do Estado, Jean, confirmou as informações e disse que o resultado da contraprova pode sair nesta quinta-feira. Isso aí é para ganhar tempo, meus irmãos. Ele já sabe o que está acontecendo, né? Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que as amostras do caso ainda estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz. Na verdade, o que está em análise é a contraprova, né? Já fizeram o primeiro exame e já deu o resultado. A mídia sempre coloca dessa maneira quando eles querem o quê? Ganhar tempo. E a ideia agora é ganhar tempo. Tem que esticar isso aí até passar as eleições. O que o paciente teve, início dos sintomas como febre e mialgia, dor muscular, no dia 28 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde disse que ainda aguarda o resultado do exame pelo governo do estado, do segundo caso suspeito de varíola do macaco, Monkeypox, na capital. A pasta destacou que trata-se de um homem de 41 anos e que, segundo a investigação preliminar, passou por Portugal e Espanha no mês de maio. Além deste caso, a Prefeitura de São Paulo informou que monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos, sem histórico de viagem ao exterior.
hospitalizada com suspeita de ter contraído a doença. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, a paciente passa bem. Familiares e pessoas próximas a ela também estão sendo acompanhadas pela gestão municipal. Em nota divulgada esta quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que 8 casos estão sendo investigados em todo o país. Segundo a pasta, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo tem um caso suspeito cada um. E ainda há 2 casos em monitoramento em Rondônia e outros 2 em Santa Catarina. Você vê o nosso vídeo anterior, né? Nós mostramos muito mais suspeitas, meus irmãos, muito mais suspeitas. Né? Tem praticamente todos os estados do Brasil, tem 3, 4 casos que estão pelo menos em suspeita. Agora vamos ver aqui o que é que falou ela, né? A principal organização de saúde. A OMS disse que a varíola dos macacos traz um risco moderado para a saúde pública mundial. Tá vendo, meus irmãos? Todos os problemas agora são mundial. A OMS disse que a varíola do macaco traz um risco moderado para a saúde pública mundial, depois que casos foram relatados em países onde a doença não é endêmica. O risco para a saúde pública pode se tornar alto se esse vírus se estabelecer como um patógeno humano e se espalhar para grupos mais propensos a risco de doenças graves, como crianças pequenas e pessoas imunossuprimidas, disse a OMS. A organização disse que não há recomendação de uso de vacina da varíola para caso da varíola de macacos, ou seja, não tem ainda, né? Mas com certeza deve ser criada em breve, né? Em tempo recorde. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, ganglios, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Depois do período de incubação, tempo entre a infecção e o início dos sintomas, o indivíduo começa com uma manifestação inespecífica, com sintomas que observamos em outros visores: febre, mal-estar, cansaço, perda de apetite, prostração, explica Giliane Trindade, virologista e pesquisadora do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentro de 1 a 3 dias, às vezes mais, após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea. Elas começam a se manifestar primeiro na face e vão se disseminando pelo tronco, tórax, palma da mão, sola dos pés. Completa Trindade. Olha o nome da doutora, né, meus irmãos? Até isso é incrível, né? Que uma doutora famosíssima com o nome de Trindade, que é a consultora do grupo criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para acompanhar os casos de varíolas dos macacos. Eu me pergunto, será que existem outros profissionais que têm opiniões diferentes? Aí eu mesmo me respondo, é claro que tem. Só que só é interessante, né, ouvir o pessoal que está mais ligado com o sistema. Até o sobrenome, na minha opinião, entrega, né? Você vê que tem vários outros profissionais que têm opiniões, que inclusive como é que surge esse tipo de coisa, mas eles não são ouvidos, né? O que vale é a narrativa, que é global. E os problemas hoje são global. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida que quando passar essa época de eleição, até porque as promessas que estão sendo feitas, os programas que estão sendo criados, a forma, por exemplo, agora, né, que foi o nosso vídeo de ontem, como o governo quer subsidiar a gasolina, quer criar bolsa caminhoneiro para dar combustível para caminhoneiro, um monte de absurdo que você sabe, né? Que o próprio governo, se você pegar o Bolsonaro falando, ele dizia, olha, o negócio não é dar o peixe, é dar a vara pro camarada pescar. Só que esses camaradas de hoje, ele, no caso, ele junto com o PT mesmo, eles não tiraram a sua vara de pescar, eles tiraram o rio inteiro. Conseguiram essa façanha de tirar o rio da sua frente. Então não adianta você ter a isca, não adianta você ter a vara, porque os caras sugaram o rio. E aí, sem o rio, agora eles vêm com a história de te dar sardinha ao invés de peixe. Olha, vamos te dar a sardinha, mas depois vão te cobrar 10 vezes. Como o inscrito bem disse, é verdade, Davi. Eles dão com uma mão e tiram com as duas. Eu diria que eles tiram com uma escavadeira, meu irmão. Eles tiram com uma escavadeira. Tudo isso que o governo inventa de dar vai ser cobrado em impostos. O que o pobre vai sentir na prática é a diminuição ainda mais do seu poder aquisitivo. Como assim, Davi? Vão diminuir meu salário? Não, meu irmão. O aumento de salário, na verdade, ele nunca existiu. Porque esses caras controlam os preços. Então imagine que fosse assim, ó. Você dissesse, olha, Davi, eu faço isso aqui por R$300 porque eu preciso comprar uma bicicleta. Mas todas as lojas de bicicleta são minhas. Aí eu digo, não, mas R$300 é muito, meu irmão. O seu serviço só vale 150. Aí você, não, mas eu quero R$300. Não faço. Aí eu preciso do teu serviço. No caso, o governo precisa de todos nós. Porque o governo por si só é parasita. Eles não geram nada, né? Eles vivem do que o povo trabalhando gera, riqueza real. Inclusive os bancos é a mesma coisa. Então você diz, eu faço pelos 300 se você quiser assim. Então eu digo, beleza, eu vou fazer os 300. Vou pagar você, toma aqui os 300. Aí tu corre pra loja, né, pra comprar a bicicleta. Chega lá, novidade.
a bicicleta passou a ser R$600. Embora você não saiba, eu controlo os preços. Então, de todo jeito, vai ficar faltando 50% do seu pagamento. Como era antes, você ia receber 150, a bicicleta custava 300, né? Aí você aumentou o preço para 300 e eu também aumentei o preço do produto para 600. De todo jeito, falta 50%. E é o que a população não percebe. Então, quem é mais esperto, quem é mais desperto, já deve ter notado. Aumentou o salário mínimo, aumenta tudo. E agora tá pior, porque não é nem o salário mínimo que aumenta, é os próprios combustíveis. E ele puxa tudo no Brasil, medicação, alimento, tudo que você pensar é carregado, até porque sabotaram as nossas linhas ferroviárias, então tudo é carregado, transportado por caminhões. Se aumenta o preço do diesel, é óbvio que vai ser repassado para todas as mercadorias. Então você tem de volta à inflação, o seu dinheiro começa a não conseguir comprar nada, você recebe seu salário lá, vai fazer as compras e ele fica lá mesmo, né? Aí você tem que se endividar, pegar dinheiro em cartão de crédito, etc, etc, vai criando aquela bola de neve e você vê essa situação de calamidade que está no país, né? Um país que continua produzindo como nunca antes e exportando, porque para quem produz vale muito mais, porque o dinheiro deles vale 5, 6, até 8 vezes mais do que o nosso, então compensa muito mais fazer isso. As pessoas não estão nem aí e os problemas estão aí em pausa, né? Tá tudo aí em pausa, só esperando os tempos difíceis aparecer, porque é preciso haver o caos, meus irmãos. E com Lula e Bolsonaro aí como proposta para o Brasil, isso só tende a piorar, né? E deixar claro aqui que o pior plano de governo hoje é o de Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. Basta estudar aí a própria história e ver como os países que hoje são potências mundiais conseguiram chegar. Já indiquei aqui, indico várias vezes. Leia o livro de Adriano Benayon, que seria, né, o ministro da Economia do governo Dr. Enéas, se ele tivesse sido eleito, e ele deixa claro, faz um estudo de todos os impérios, as principais potências, desde a antiguidade, como se tornaram impérios, fazendo um estudo da sua economia, das atitudes que eles tomaram. Tem lá no livro dele, Globalização versus Desenvolvimento. Vale muito a pena ler, procure aí em PDF, você vai encontrar. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. A gente vai ficando por aqui, voltaremos às 5 da tarde, se Deus permitir, com mais um vídeo revelador para vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço e fui!